Seja muito bem-vindo. Você caminha com Jesus Cristo? Nós lendo a palavra de Deus, nós vamos vendo que os milagres, eles acontecem quando as pessoas estão caminhando com Jesus. Quando nos aproximamos de Jesus, nós vemos milagres. Quando viramos as costas para o Senhor, quando não temos fé no Senhor, não temos milagres. Então, por que o afastamento de Deus? Por que não se voltar para o Senhor e ver os milagres acontecendo? Com Cristo, nós vemos o Senhor pegando 7 pães e uns peixinhos e multiplicando, dando para uma multidão de pessoas, 4.000 pessoas. Nós vamos ler no Evangelho de hoje, a segunda multiplicação dos pães. Como o Senhor Jesus, Ele ama a multidão, Ele ama aquele povo, Ele ama a cada um de nós, Ele ama a nossa família, Ele ama a nossa vida. Ele não só nos ensina a sua doutrina, não só derrama o seu Espírito Santo sobre nós, mas Ele olha para nós e vê as necessidades físicas. Um exemplo, a falta de alimento. Ele realiza um milagre. E quantas pessoas que estão desempregadas, que não caminham com o Senhor, não conseguem ver os milagres. Mas também quantos que às vezes recebe a conta do seu chefe e não cai no desespero. Confia no Senhor, porque quando se fecha uma porta para quem é de Deus, se abre mais 10 portas. Quem caminha com o Senhor vê milagres. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 8, no versículo de 1 a 10, que diz assim: Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida Jesus os despediu, e embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus está aqui nos ensinando, nos mostrando que há uma multidão com Jesus, que eles estão no deserto. Como que eles vão se alimentar? Há 3 dias estão com Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Há 3 dias o Senhor vem curando as pessoas que estão naquela multidão, os enfermos, e ensinando a sua doutrina, curando corações. Mas o Senhor vendo, Ele fala aqui no versículo 2, tenho compaixão deste povo. O que é compaixão?
Compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Então Jesus sente que aquele povo está com fome, está cansado. Se ele despedir este povo cansado para voltar para suas casas, sabendo que tem alguns de longe, eles podem desfalecer. E Jesus pede o que eles têm ali. Eles têm 7 pães e alguns peixinhos nesta multiplicação. O Senhor abençoa o pão e manda distribuir. Abençoa os peixinhos também e manda distribuir. E sobra 7 cestos. O milagre da multiplicação. Jesus, ele sente compaixão de cada um de nós. Você que está sofrendo, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão deste povo que está caminhando com Ele. Há uma diferença quem caminha com Jesus e quem não caminha com o Senhor. Quem caminha com Jesus vê milagres. Quem caminha com Jesus, mesmo no tempo mais difícil, vai ver os milagres do Senhor. Como aqui, pessoas com fome viram e ficaram fartas, não aguentaram mais comer, porque o milagre de Deus, ele é completo. Ele quer nos alimentar, Ele quer saciar a nossa sede, o alimento, a nossa fome com a sua palavra, mas sente compaixão também quando o corpo precisa do alimento. E o Senhor diz no versículo 9, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida Jesus os despediu. Depois de ensinar esse povo 3 dias, o Senhor alimenta este povo com um milagre da multiplicação. Agora eu posso despedir. Jesus ensinou eles, primeiramente, a palavra, a doutrina do Senhor, a boa notícia, o evangelho. Jesus alimenta a alma desta multidão e depois alimenta o corpo. Aí ele despede o povo. Pronto, eles estão cheios do alimento e também estão cheios da palavra de Deus. E é isso que o Senhor faz com quem caminha com Ele. Caminhe com Jesus e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Milagres você vai ver, prodígios, sinais, tantas coisas que você vai dizer assim: por que não me converti antes? Por que não andei com o Senhor antes? Caminhei tanto tempo nas trevas. Agora, com essa idade que estou, fui conhecer a luz que é Jesus. Deus te abençoe.